A história de Philipson, a primeira colônia de judeus do Brasil. Instalada em fazenda em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a comunidade inicial de 148 pessoas era formada por russos, lituanos, estonianos, ucranianos, bielorrussos, moldávios e romenos. Medo e esperança eram sentimentos comuns àqueles judeus que, oriundos de várias localidades do leste europeu, se reuniram na Bessarabia, na parte que hoje pertence à Romênia. Era começo de 1913, de acordo com alguns pesquisadores, ali estavam 148 pessoas de 38 famílias diferentes. Menos de 2 anos mais tarde, eles formariam a Philipson, a primeira colônia judaica funcionária do Brasil. O medo que eles nutriam era das políticas antissemitas do Império Russo, sobretudo depois da ascensão de Alexandre III, 1845 a 1894, continuadas por seu filho Nicolai II, 1868 a 1918. Naquela época era constante os pogroms, ataques deliberados às casas, empresas e centros religiosos de judeus. De tal violência era incentivado pelo imperador russo, que pretendia ver toda a região convertida à Igreja Ortodoxa. A esperança era encontrar do outro lado do Atlântico uma terra acolhedora, não apenas para ganharem dinheiro e voltar, como era o desejo de tantos imigrantes que queriam simplesmente fazer a América. Os judeus queriam fazer de terra distante da América do Norte, Canadá, Estados Unidos do Sul, Argentina e Brasil, seu novo lar. Eram russos, lituanos, estonianos, ucranianos, bielorrussos, moldávios e romênios, aqueles 148 bancados por uma organização beneficente chamada Jewish Colonization Association, mais conhecidos pelas siglas JCA ou ICA. Eles tiveram um treinamento de cerca de 1 ano e meio, visando a se prepararem para a vida nova. Em geral, acostumados a trabalhos do comércio, iriam ter de se tornar agricultores e pecuaristas em um novo local, em um novo clima, com uma nova língua. Imigrar não é nada fácil. Naquele ano, a ICA comprou uma antiga propriedade rural do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e fazenda do Pinhal. A terra prometida, aquele espaço, seria o novo lar dos imigrantes judeus e ganharia o nome de Philipson para homenagear Franz Philipson, 1851 a 1929, então presidente da Compagnie Auxiliar de Chemins do Fer ao Brasil, que explorava as linhas de ferro daquela região. Philipson era acionista da ICA, organização criada em 1891 pelo barão Maurice de Ruysch, um judeu alemão filantropo que se dedicou a ajudar aqueles que eram vítimas ou corriam risco de opressão antissemita. A localização não foi obra do acaso. Quando se buscava terras para instalar a primeira colônia agrícola do Brasil, após inspeções de técnicos agrícolas, a ICA foi autorizada a comprar e colonizar terras do extremo sul do Brasil. A escolha veio a calhar com os interesses do banqueiro belga Philipson, que além de vice-presidente da ICA, era presidente da Companhia de Estrada de Ferro, que havia obtido a concessão do governo para a construção e administração de vias ferroviárias do Rio Grande do Sul. Pontua em e-mail a BBC News Brasil a socióloga Anita Blumer, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. O Rio Grande do Sul já contava com imigrantes e descendentes de imigrantes judeus, pelo menos desde o início do século XIX, conforme conta o escritor, ensaísta, poeta e advogado Marko Lolovic, 1907-1984, em seu livro Numa Clara Manhã de Abril, publicado pela primeira vez em 1940 e
1900 haviam 54 judeus no estado. É possível que este número fosse maior, pois os números referidos para a população judaica registrada no Brasil do final do século XIX contêm algumas contradições, escreveu ele. Lembro que essa concessão previa a obrigação da empresa de assentar colonos ao longo das suas vias férreas e a construir uma escola e um templo quando o estabelecimento colonial incluísse mais de 30 famílias como forma de facilitar a integração social e econômica dessas famílias, acrescentou Anita Blumer. A viagem da Bessarabia para o Brasil durou 2 meses. Em carroças, eles foram de lá até Hamburgo, onde embarcaram em um vapor com destino ao Rio de Janeiro. Na então capital do Brasil, trocaram de embarcação para um novo trecho de viagem marítima, agora com destino a Rio Grande, no litoral sul do Rio Grande do Sul. De Rio Grande de Santa Maria foram de trem. No dia 18 de outubro de 1904, eles chegaram às terras que seriam seu novo lar. Nascia aquela que oficialmente era a primeira colônia judaica em terras brasileiras. Incapacidade para esse tipo de serviço, Philipson terminou em 1926 e os habitantes acabaram indo para a cidade, conta a BBC News Brasil. A historiadora Roberta Alexandre Sunderfeld, diretora do Museu Judaico de São Paulo. Sua avó Frida Alexandre, 1906 a 1973, nasceu da colônia agrícola judaica e escreveu um livro de memórias publicados pela primeira vez em edição restrita em 1967 e que agora foi reeditada e relançada sob o nome de Philipson, Memórias de uma Medida da Primeira Colônia Judaica do Rio Grande do Sul. Chão Editora. Essa grafia portuguesada do nome da comunidade foi a escolhida por Alexander quando escreveu a obra. O fim da colônia agrícola foi por causa de algumas razões. Em primeiro lugar, porque os habitantes eram todos originalmente ligados ao comércio. Na Bessarabia eles não tinham terra, não sabiam plantar, tratar da terra, e as terras onde eles estavam não eram muito férteis. O outro motivo era que eles queriam que os filhos estudassem, pontua Sundfeld. Os judeus trazidos pela ICA, além de muitos que vieram por conta própria, dedicavam-se à agropecuária, embora a maioria deles fossem provenientes das cidades e não tivessem experiência prévia nesta atividade, frisou Lolovich em seu livro. O ucraniano, ele próprio viveu em uma colônia agrícola vizinha a Philipson, a 4 irmãos, fundada em 1912. Este foi um importante fator, embora não o único, a explicar o insucesso das colônias judaicas. Sobre o despreparo dessas pessoas para o manejo rural, há uma curiosa passagem do livro Philipson, quando a Frida Alexander escreveu sobre o gado que seu pai e seu irmão mais velho foram buscar logo depois que eles instalaram na nova casa, porque tínhamos direito e estava à nossa disposição do pasto da administração. Voltaram eles em companhia do peão do administrador, pois nunca tinham antes lidado com o gado. Receavam aproximar-se dele, intimidavam-nos nos grandes cornos e retorcidos, descreveu. O peão ensinou-lhes como tirar o leite. Uma vaca era bem mansa, mas outra necessitavam de ser amarrado pelos chifres e pelo pé esquerdo a um tronco, ao contrário não consentiriam a ordenha ou entornariam a vasilha do leite com um coice. Ela escreveu que, diante da incapacidade manifestada por seu pai e seu irmão para esse tipo de serviço, a tarefa acabou entregue às duas mulheres da casa,
Revisitar esse relato surpreendeu até mesmo a neta da autora, a historiadora Roberta Sondefeld. As memórias mais antigas que eu tenho de minha avó são ligadas à comida, à torta de maçã e aos cheiros. Tive uma surpresa quando li o livro e vi o quanto eles eram religiosos, porque eu não imaginava, mas me chamou muita atenção também ver como o mundo mudou em 120 anos, comenta ela. Eu não imaginava que minha avó montava a cavalo em pelo que ela fosse capaz de depenar um frango, que em Philipson não havia luz elétrica, que banho era no riacho. Tudo isso me impressionou bastante quando reli o livro agora nessa nova publicação, diz. Lolowitz também relatou que a vida das colônias era muito difícil, o transporte pelas ferrovias existentes era caro, e as condições de saneamento e de acesso a remédios e escolas eram precárias. Filho de imigrantes judeus da Bessarábia, o escritor Moazar Scliar, 1937 a 2011, assinou o prefácio de uma edição do livro de Lolowitz. Em seu texto, ele ressalta que o empreendimento, contudo, não teve o êxito esperado, referindo-se a Philipson por numerosos fatores: a carência de recursos, a inexperiência dos imigrantes, a tradicional instabilidade política da América Latina, arrefeceram o ânimo dos colonos e fizeram com que a maioria deles buscassem as cidades. Com o término da colônia, os judeus se instalaram parte em Santa Maria, parte em Uruguaiana, parte em Porto Alegre, como foi o caso de Frida Alexander. Ela viveria como dona de casa e voluntária em trabalhos sociais. Quando publicou seu livro, tornou-se a primeira e única mulher de Philipson a escrever sobre a experiência. Expulsão, atração do pós-fácil da obra recém-lançada, a pesquisadora Regina Zilberman, professora da UFRGS, destacou a primazia daquela colônia, que não foi a primeira colônia formada por europeus que emigraram para o Brasil, tendo sido antecedida, por exemplo, pela colônia Sicília, que reuniu do interior do Paraná um grupo de pessoas originários da Itália que comungavam ideias anarquistas. Também não foi aqui pela primeira vez resultou na aquisição de terras por um mecenas interessado em ver prosperar uma comunidade caracterizada por províncias comuns, já que no caso da experiência paranaense foi Giovanni Rossi, 1856 a 1943, ideólogo do anarquismo que escolheu o lugar de instalações dos imigrantes, havendo comprado as terras ocupadas por seus seguidores, acrescentou. Não foi, enfim, a primeira colônia dentre os patrocinadas pela ICA, estabelecida na América Latina, tendo sido pretendida pelas experiências de Moisés Ville e de Lucienville da Argentina na última década do século XIX, frisou a pesquisadora. Em sua contextualização, Zilberman posicionou a experiência agrícola judaica no Rio Grande do Sul como algo parte da tendência que estimulava a transferência de terras de um país a outro e especialmente de um continente a outro, este sendo sobretudo a América, da busca de um tipo de vida mais condizente com suas expectativas existenciais, filosóficas e, no caso dos judeus, étnicos e religiosas. Mas a colônia assentada no Rio Grande do Sul, concluiu a pesquisadora, foi pioneira sob outro aspecto. Constituiu a primeira colônia judaica oficial do Brasil, implantada a partir de recursos capacitados no exterior, mas apoiado pelo governo estadual.
Conforme ressalta a socióloga Brummer, todo movimento migratório precisa ser analisado sobre os dois prismas, os fatores de expulsão e os de atração. Na Rússia, a situação dos judeus se deteriorou principalmente quando Alexandre III assumiu o governo, em 1881, revertendo reformas liberais que haviam sido introduzidas por seu pai. Com as novas medidas, os judeus foram duramente afetados pela perda de garantias jurídicas, proibição de residências em áreas rurais, restrição do acesso a escolas secundárias e ao ensino superior e a perda de posições liberais contextualiza ela. Devido a isso, aumentou a pobreza entre os judeus e diminuíram suas perspectivas de sobrevivência. Paralelamente, ocorreram pogroms, isto é, assassinatos coletivos de judeus. Esses fatores certamente estavam por trás das intenções migratórias de grande parte da população afetada. Os países europeus enfrentavam ainda uma questão decorrente do avanço das máquinas que extinguiam inúmeros trabalhos manuais. Para enfrentar a crise, alguns governos incluídos começaram a estimular a imigração de seus concidadãos para regiões onde a modernização ainda não havia chegado, complementa ela, lembrando que a ICA juntou-se a esses empreendimentos. A atração, por sua vez, vinha porque o Brasil precisava de mão de obra, principalmente após a abolição do regime escravista, em vigor até 1888. O governo brasileiro criou normas que favoreciam a vinda de imigrantes de países europeus. A imigração de agricultores para o sul do país foi fortemente estimulada como forma de garantir a integração desse território ao país e pelo interesse do aumento da produção e comercialização agrícola, explica Brummer. Fé, rituais e educação, as narrativas memorísticas de Frida Alexander, como bem observou Zilberman, acabam demonstrando como aqueles colonos estavam preocupados com a instalação de três pilares muito caros ao judaísmo, porque eles seriam necessários para que essas pessoas tivessem no Brasil uma vida compatível com seus valores. Logo do segundo capítulo, a autora descreveu como foi construído o templo. O diretor da colônia convocou os colonos para uma reunião, queria participar-lhes que em breve chegariam as últimas famílias de imigrantes e que eles eram portadores de uma dádiva. Essa dádiva consistia do Torá, os rolos sagrados que contêm a cultura milenar dos judeus, relatou. Pediu aos colonos que se apressassem na construção de um templo. Os colonos exultaram com boa notícia e puseram-se logo a trabalhar no erguimento de uma sinagoga, disse ela. No capítulo 3, Alexander narrou como se deu a eleição do Shoishad, aquele que seria responsável tanto pelo embate do gado e suprimento de carne kosher, como também de praticar o ritual de circuncisão dos meninos recém-nascidos. Ele acabaria sendo praticamente um rabino. Tinha também tomado a si a santificação dos casamentos e a incumbência de circuncidar os varões recém-nascidos, bem como por força da lei promulgar o divórcio dos casais reconhecidamente incompatibilizados, escreveu Alexander. O terceiro pilar fundamental foi a inauguração da escola, um espaço coletivo para as aulas, um professor contratado e a preocupação em ensinar às crianças a língua portuguesa. Frida Alexander contou como foi marcante a chegada de Leon Barque, 1882 a 1975, um romeno que foi encarregado de lecionar português. A autora descreveu a casa
do professor como o local em que havia assoalhos de bandeira, o que significa para nós crianças nascidas na colônia não afeitas a nenhum conforto o máximo de luxo. Eles vieram diretamente de uma universidade europeia para ensinar da escolinha rural de um minúsculo ponto perdido da imensidade deste país, resultou Frida Alexander. A administração da ICA se empenhava para que a colônia Philipson fosse bem sucedida. Assim procurou evitar alguns equívocos ocorridos das colônias agrícolas da Argentina, diz Bromer. A socióloga conta que Beck tinha formação em odontologia e havia estudado a língua alemã e o português para preparar-se para ir para a colônia onde chegou em 1908. Passou alguns meses em Portugal para aperfeiçoar-se da língua portuguesa, afirmou. A escola instalada em Philipson era mista e ali também estudavam filhos de trabalhadores da estrada de ferro. Eles viviam nas proximidades da colônia.